Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Esse é o último podcast do ano e que alegria ter você aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, para nós fecharmos este ano que está quase acabando e já começarmos a pensar naquilo que está por vir. Você gosta? Você gosta de pensar nessa coisa de que algo novo está por vir, de que é um momento de encerrar ciclos e começar novos ciclos? Como é que isso funciona na sua cabeça? Você gosta dessas mudanças? Você gosta dessa sensação de uau, vamos recomeçar? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre o quê? Sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que precisa ocupar a nossa mente para que a gente possa fechar esses ciclos e começar os novos ciclos. Estamos aí com um ano terminando e o outro começando. O que vamos mudar na nossa vida para que realmente o ano seja novo? Eu espero que você esteja animado para meditar na palavra junto comigo e eu espero que você esteja bem. Deus abençoe muito você em nome de Jesus. O texto que eu trouxe para nós meditarmos é Filipenses. Filipenses capítulo 4. Eu quero meditar com você em 2 versículos, o 8 e o 9. E por que foi que eu trouxe esse texto? Porque eu estava pensando que muitas vezes, queridos, o que nos dificulta a vida na hora de fechar um ciclo, de começar um novo ciclo, de projetar um novo ano, de planejar, de orar, de trocar as nossas atitudes para que as coisas sejam diferentes, são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles definitivamente governam as nossas atitudes, a maneira como a gente sente as coisas. Então, esse texto de Filipenses vai trazer algo para nós. Vem comigo. Versículo 8 fala assim, lá do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Muito bem, vamos meditar nesse texto? O apóstolo Paulo está chamando esses queridos que iriam ler a sua carta de irmãos. Ele está trazendo uma mensagem para aqueles que eram seus amados, aqueles que ele acreditava que eram pessoas que amavam e temiam o Senhor. E ele vai falar uma coisa muito importante. Olha, existem algumas coisas que deveriam ocupar o pensamento de vocês. Porque, parênteses aqui, gente, você concorda comigo que muitas vezes nosso pensamento se ocupa de coisa que não devia? A gente fica pensando em coisa que já aconteceu, e não dá mais para mudar. A gente fica pensando em conversas, em falas, em respostas que a gente não deu. E não dá para dar mais, já passou o tempo. A gente fica pensando em coisas que ainda nem aconteceram, a gente fica criando cenários. Então, às vezes, nosso pensamento, meus queridos, é muito traíra. A gente fica lá se ocupando de coisas que não deveria se ocupar. E aqui o apóstolo Paulo, que está falando com os seus irmãos, com os seus amados, ele vai dizer, olha, vocês aprenderam coisas comigo, vocês receberam coisas de mim, vocês ouviram de mim. E o versículo 9 vai dizer, e vocês viram em mim coisas que têm a ver com isso que eu estou ensinando para vocês. Então ele vai dizer assim, coloquem isso em prática e vocês vão ter paz. Sim, porque o Deus da paz vai estar com vocês, vai haver shalom no coração de vocês. Então, o que é que tinha que ocupar o pensamento deles? Paulo estava dizendo que o que era verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, coisas que tenham virtude, que haja louvor. E quando eu estava pensando nessas coisas, querido, sabe que o que vem na minha mente? É muito fácil para a gente ler um texto desse e concordar. Não, com certeza, Paulo tem razão, é esse tipo de coisa que tem que estar na nossa mente. Só que por que é que muitas vezes o que ocupa a nossa mente é o oposto? É aquilo que não é verdadeiro, é mentira, aquilo que é desrespeitoso, aquilo que é injusto, aquilo que é impuro.
aquilo que não tem nada a ver com amor, não é amável, aquilo que não traz boa fama. Por que muitas vezes nós permitimos que uma situação externa nos envenene e deixe a gente amargo por dentro e cheio de pensamentos que não agradam a Deus? Pensamentos que às vezes, meus queridos, vão destruir o nosso dia. Vão destruir a nossa semana. Situações que de repente você tenha vivido aí no seu ano, que está quase acabando, e você pensa, Rita, essa situação que aconteceu comigo lá em março impactou o meu primeiro semestre inteiro. Estou inventando uma situação aqui. Então, veja, olha como isso que Paulo escreveu lá atrás, quando ele estava preso em Roma, quando ele escreveu Filipenses. Veja como isso é tão atual e tão necessário. Nós meditarmos e dizemos, ok, se as situações externas querem trazer para dentro do meu coração esses sentimentos que não têm nada a ver com aquilo que Paulo está dizendo que tem que ocupar o meu pensamento, eu preciso de uma barreira. Eu preciso exercer controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Eu preciso estar cheia de Deus a ponto de que, quando algo externo vier, eu olhe para aquela situação e eu seja governado não pelas minhas emoções, mas sim pela minha mente, por aquilo que eu conheço de Deus, por aquilo que eu sei que é verdadeiro. E quando eu penso aqui na palavra verdadeiro, que é a primeira coisa que Paulo vai dizer, né? Irmãos, que esteja na sua mente tudo que é verdadeiro. Quando eu penso em verdade, em verdadeiro, eu só consigo pensar numa pessoa, porque nós estamos no verdadeiro, como diz João. E nós sabemos que o Filho de Deus é chegado. Ele é o verdadeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando eu e você ficamos na dúvida se uma coisa é boa ou ruim, nós não temos que pensar que a nossa verdade é absoluta. Nós não somos os juízes, nós não temos todos os pontos de vista daquela situação, nós não temos todos os olhares, a gente não sabe a história toda, a gente tem o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista não é a verdade. Então, se precisamos julgar algo dentro do nosso coração, se é verdadeiro, se é puro, nós temos que falar com o verdadeiro. Nós precisamos aprender a orar. E se você não faz isso com constância, para fazer a gestão dos seus sentimentos, a gente precisa perguntar para o Senhor: Senhor Jesus, isto é a tua verdade? Porque, queridos, quem define a nossa identidade, quem define quem nós somos, quem sabe verdadeiramente o que está acontecendo é o Senhor. Então, ao invés de nós nos deixarmos tomar por raiva, por ira, por nervosismo e pautar as nossas atitudes nesses sentimentos, nesses pensamentos, a gente precisa parar. E talvez você esteja pensando assim: Rita, isso é muito difícil. Bom, eu não disse que é fácil. Mas uma coisa é verdade. Você não é a vítima, você é o protagonista. Você é o sujeito da frase. Você é aquele que exerce a ação do verbo. Na sua vida e na minha vida, nesse momento em que a gente pensa em um encerramento de ciclo, né? Olha, estamos terminando o ano, vamos começar outro. O que nós vamos fazer com isso? Bom, para que o ano seja novo, as nossas atitudes têm que ser novas. Então, nós precisamos entender que a gente pode até sofrer, sim, o impacto das ações de outras pessoas, mas quem vai decidir o que vai fazer com este impacto somos nós. E Tiago, e é o último texto que eu quero trazer para você nessa meditação, Tiago capítulo 4, versículo 7 fala assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Prestem atenção. Tiago está dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus. Isso significa que, para que o inimigo fuja da nossa presença, a gente precisa resistir ao mal, a gente não pode fazer aquilo que é a vontade dele, mas nós precisamos dizer para nós mesmos: aquieta o coração, vamos para a presença de Deus, eu vou orar até que isso mude. A gente não pode sucumbir ao desejo de simplesmente empurrar com a barriga o problema e não tomar as atitudes que são necessárias para que aquilo seja vencido. Principalmente quando muitas vezes o que depende mesmo para que algumas coisas andem tem a ver com a gente mesmo. É liberar um perdão diante do Senhor, é consertar uma situação que ficou mal posta. Nós precisamos agir nos sujeitando a Deus. Ou seja, vou esperar Deus fazer. Tá, você vai esperar Deus fazer? Mas será que não tem absolutamente nada que nessa situação que você está vivendo que não envolva você, a sua mãozinha trabalhando? Porque esse sujeitar-se a Deus significa você se colocar debaixo da palavra do Senhor para tomar as atitudes diante das situações que estão diante de você à moda de Deus. E você se torna instrumento do Senhor para estabelecimento do reino.
de acordo com a situação que você está vivendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, sujeitar-se a Deus é muito importante para que a gente consiga ter aqueles pensamentos lá que Paulo falou. A maior parte das vezes que a gente está com coisas impuras, ou com coisas que são injustas, ou que difamam, ou que não são verdade, não são mentira. Quando a gente tem todo o contrário daquilo que Paulo falou em Filipenses, isso se deve ao fato de que a gente não se sujeitou a Deus. A gente está lá na nossa razão, sentado na cadeira do juiz, sentado na cadeira da perfeição. A gente está agindo de um jeito que não é bênção. E aí, os pensamentos que ocupam a nossa cabeça não são pensamentos de paz. O Deus da paz não está governando a nossa mente, as nossas emoções. E, portanto, a gente vai tomar atitudes erradas, que vão fazer com que a gente até mude de ano, mas que não mudem as situações ao nosso redor. Então, se a gente quer um ano novo, com coisas novas, eu espero que você seja o tipo de pessoa que estabeleça alvos para o seu ano, que você não viva a esmo, né? Só sendo levado aí esse mês foi assim, aquele mês foi daquele jeito, né? Sem ter um plano, sem ter um objetivo. Eu espero que você seja o tipo de pessoa que se sente com o Senhor ou que se sente com a sua família. Estabeleça alguns alvos de verdade, porque isso é uma bênção para sua casa, para os seus filhos, mas que você faça isso principalmente diante de Deus, porque é muito importante que para ter um ano novo, a gente troque os pensamentos errados da nossa cabeça e a gente não permita que o inimigo, com as situações que ele arma, com os laços, com os embaraços que ele traz diante de nós, a gente seja pego pela ofensa, pela tristeza, e a gente fique aí com o nosso coração amargurado e deixe de cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Porque aí eu finalizo mesmo a nossa meditação. Eu e você, nós podemos fazer planos, projetos e propósitos. E eu realmente acho que você deveria fazer, não ter uma vida sem propósito. Mas os planos de Deus são maiores e Ele tem planos. Então, para que a gente possa viver os planos do Senhor, a gente precisa realmente estar disposto a ouvir a voz dEle. E isso, queridos, tem a ver com se sujeitar ao Senhor. Porque se a nossa mente está cheia daqueles pensamentos que não agradam a Deus, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. É como se cada vez que o Senhor viesse com uma verdade, a gente rebatesse a verdade dele com uma mentira. E a gente acreditasse naquilo que o inimigo quer que a gente acredite. E em nome de Jesus, que isso não aconteça com você e comigo, que a gente possa fazer uma oração agora, eu fazendo a minha, você fazendo a sua. E a gente peça para o Senhor, Pai, se há algum pensamento que está na minha mente, que está sendo guiado por ira, por injustiças, por coisas que aconteceram. Deus, eu quero um novo ano com novas atitudes. Muda a minha mente, tira dos meus pensamentos aquilo que não te agrada. Senhor, eu te peço perdão. Faça um conserto mesmo, meus queridos. Vamos zerar esse cronômetro e vamos pedir que o Senhor venha governar a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas atitudes nesse novo ano. Porque Deus tem muito para fazer na sua vida e através de você. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Até o ano que vem. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!